Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao webinar. Vamos aguardar mais alguns minutinhos aqui para dar tempo das pessoas se deslocarem aqui para o webinar. Já temos bastante gente aqui entrando. Estou aqui com o Túlio também, que vai participar também e contribuir bastante nesse webinar aqui sobre inteligência artificial. Muita informação, né, Túlio? Muita coisa para a gente falar aqui em uma hora. Vai ser um desafio para a gente falar tanta coisa em uma hora, mas estamos aí. Bom dia a todos, bom dia Ramon, bem-vindos todos a esse webinar. Será um prazer compartilhar com vocês aqui as nossas soluções que são a base para que a IA consiga entregar o máximo do seu potencial, né, Ramon? Porque É isso aí. essas soluções aqui que a gente vai apresentar, muitas delas são evoluções que a gente tem há anos, resolvendo dores antigas nossas. Eu vou compartilhar isso com vocês enquanto a gente entrar em detalhes, mas que é primordial ainda mais no tempo que a gente vive hoje, porque sem esses dados a gente não consegue, de fato, aí explorar todo o potencial que a IA tem a nos entregar. Ainda mais nesse universo que cada vez mais a gente usa, né? É incrível essa escalada de utilização da IA. E, obviamente, se a gente não conseguir usar ela de forma correta, né? Você não usa todo o potencial dela, né? Então, a gente vai falar bastante nisso. Mas tem aqui, ó, já temos bastante gente. Esperar mais alguns minutinhos. Para quem entra agora, sejam bem-vindos ao webinar. Nós vamos aguardar mais uns 5 minutinhos para as pessoas conseguirem sair dos seus calls, dos seus compromissos aqui e entrar no webinar. Então, mais alguns minutos estaremos vendo bastante gente aqui. Legal. Atingindo quase 100 pessoas já. Muita gente dando bom dia, Ramon, né? Sandro, Ah, legal. Ricardo, Renato, Bom dia, Ari, gente. Bom dia. Bico, William, Gustavo, Marcelo, Ailenice, Legal. Álvaro, Danilo, Juliana, bom dia a todos. Muito bem-vindos. Bom dia. Laura também dando bom dia. Onze h 03 mais alguns minutinhos, Ramon? Vamos esperar mais uns 2 minutinhos, até para ter esse tempinho aí. Acho que 5 minutinhos, acho que dá tempo das pessoas reorganizarem as suas agendas. E conseguir entrar conosco aqui no webinar. Mais 2 minutinhos, 1 minutinho agora, a gente já inicia. Dá tempo ainda de pegar uma aguinha e É isso voltar aí, para gente. cá. Se quiser pegar uma água, alguma coisa, já iniciaremos em breve. Estamos ultrapassando as 100 pessoas no webinar. Bastante gente. Sejam bem-vindos novamente. O Sandro de Foz do Iguaçu mandou uma mensagem bem legal. Você é muito bem-vindo, Sandro. Pode manter contato aqui com a gente. Ah, Sempre bacana, interessante. bem-vindo, isso mesmo. Bom, 5 minutos. Vamos lá? Vamos começar, gente? Vamos lá. Bastante coisa para falar. Novamente, bem-vindos no webinar. Nós vamos falar um pouco sobre a inteligência artificial, esse papel da inteligência artificial
e como é que a gente faz para extrair o máximo das inteligências artificiais, né? A Ecomex tem se dedicado muito, junto com a D2P, voltados para inovações com inteligências artificiais, com agentes inteligentes, e nós vamos falar um pouquinho qual é essa importância, um pouco da experiência nossa e as soluções que a gente anda desenvolvendo para que isso seja potencializado e utilize essas inteligências da melhor maneira possível. Pode passar Isso. Bom, meu nome é Ramon, eu sou diretor de arquitetura aqui da Icomex, junto comigo o Túlio, que é um dos cofundadores da D2P, uma startup de inovação. Também tem muita coisa rica para nos falar aqui hoje. Passa para o próximo, Larissa, por favor. Bom, antes de mais nada, para a gente dar um contexto, um pano de fundo para tudo isso, e explicar um pouquinho como que a gente pode utilizar e como é que a gente pode inserir essa inteligência, esses agentes. Então, dando um panorama aqui muito superficial do que é a complexidade da logística e qual é o que é esse desafio, né, de a gente utilizar com dados estruturados. Então, hoje, quando a gente olha para uma cadeia logística, a gente vê muitos intervenientes dentro de uma cadeia, né? Então, você começa com a interação com o seu fornecedor, falando de uma importação, você tem alguém para levar isso até alguma doca, dessa doca levar a algum porto, do porto transportar internacionalmente, depois ir para uma outra doca, uma zona secundária, até chegar na sua fábrica. Então, dentro de tudo isso, existem vários intervenientes, várias produções de documentos, né, para trânsito e cobrança e etc. E tudo isso traz uma complexidade muito grande para a logística e para o comércio internacional, né? Sem contar com todas as exigências que a gente tem aqui no país também. Então, tudo isso torna complexo, difícil e uma troca infinita de papéis, documentos e auditorias que precisam ser feitas. Então, para tudo isso, existem os desafios, para tudo isso, todo importador e exportador tem os seus desafios no dia a dia para enfrentar. Coloca no próximo, Larissa, por favor. Quais são esses desafios que a gente enfrenta em toda essa cadeia? A gente enfrenta um desafio de aumento de custo de transporte, algo que é constante, cada vez mais desafio para diminuir os custos de transporte, a visibilidade das nossas cargas, aonde elas estão, quais os impactos que elas estão sofrendo, com quem está, se eu posso antecipar, se eu posso definir rotas melhores, se eu posso prever certas situações. Então, essa visibilidade limitada das nossas remessas, isso é um constante desafio para as operações de comércio global. Além disso, né, o que potencializa tudo isso é essa comunicação fragmentada. Como nós temos vários intervenientes, eu preciso receber informação de muita gente para que eu tenha que consolidar tudo isso, para que eu possa ter uma visibilidade e muitas vezes essa visibilidade chega de forma tardia, ou com inconsistências até, né? Ou seja, como vem de muita gente e geralmente troca de planilhas, troca de arquivos, e obviamente tendo que consolidar tudo isso, você sofre o risco de ter inconsistências no rastreamento dessas cargas. O que torna também bem difícil e complexo você se antever às situações ou poder monitorar e tomar decisões rápidas, precisas, antecipadas, para evitar custos maiores ou até mesmo atrasos nas entregas. E um outro ponto muito comum que a gente também enxerga, o próprio Túlio tem uma frase interessante, né, que o que mais a gente transporta no país é ar, né, Túlio? Porque dentro dos containers, muitas vezes a gente não consegue utilizá-los da melhor forma. Não só containers, navios, a gente não consegue utilizar da melhor forma, ou até mesmo consolidar processos para que a gente reduza custos de transporte. E isso, obviamente, fere assim, todo o transporte, todo o custo, né? E isso causa ineficiência nas operações. Passa para o próximo, Larissa, por favor.
De tudo isso, de toda essa complexidade que a gente vê, existe uma troca de informações gigantesca entre toda essa logística e toda essa parte aduaneira nossa. Só para você ter uma ideia de volume de informações, e aí eu estou falando de volumes de tudo, né? De todo e quanto é tipo de informação, que obviamente as IAs podem utilizar não só a informação dali, mas informações de outras origens. Então, só para você ter uma ideia do volume de informações geradas, existe uma pesquisa dizendo que até 2025 o mundo chegará a 181 zettabytes de dados acumulados. Isso significa 1 trilhão de gigabytes. Então, imaginem quantos dados existem sendo produzidos no mundo todo e quanta informação para ser processada. Então, como processar tudo isso, né? Como que a gente consegue usar da melhor forma toda essa informação para que a gente possa ter informações precisas, atualizadas e que a gente possa se antecipar a situações que possam impactar as nossas operações. O que a gente vê bastante, né, desse mundo de zettabytes, tem muito dado não estruturado. Então, a gente vê vídeos, fotografias, textos, enfim, muita informação que ainda não está estruturada, que não está organizada o suficiente para que IAs ou agentes inteligentes possam utilizar, na sua potencialidade, possam utilizar essas informações para ajudar o ser humano nas tomadas de decisão. E uma outra coisa dessa explosão de dados, né, que causa efeito sobre isso, né, é que os ciclos de negócio são mais curtos atualmente. Então, a velocidade com que os produtos são lançados é muito maior. Então, a gente tem que ter informação mais rápida, mais precisa, porque senão realmente a gente não consegue acompanhar todo esse universo. Passa para isso, por favor. Para se ter uma ideia do volume de informações gerados, né, eu falei dos zettabytes que são gerados, a expectativa de 2025, mas só para se ter uma ideia de quanta informação é gerada a cada minuto no mundo. Então, esse é um quadro bem interessante que os números assustam um pouco, mas é importante a gente ver que existe muita coisa que as IAs podem se beneficiar. Então, por exemplo, né, são mais de 3 milhões, quase 3 milhões e meio de vídeos de YouTube que são gerados por minuto. São quase 6 milhões de pesquisas no Google por minuto, né? São 251 milhões de e-mails enviados e assim por diante. Então, é muita informação sendo gerada por minuto e a gente não consegue aproveitar toda essa informação, né? A gente consegue aproveitar um mínimo dessa informação e muitas vezes a informação a gente acaba perdendo pelo volume de informações. Então, esse é um quadro só para dar uma exemplificada de quanta coisa temos para consumir e poder nos ajudar no dia a dia. Passa para o próximo, Larissa, por favor. Trazendo um pouco para o nosso universo, né, para o universo de comércio exterior, esse também é um outro número bem impactante, né, que são 4 bilhões de documentos de comércio exterior gerados diariamente. Ou seja, em média, nós temos 50 folhas de papel transacionadas entre toda essa cadeia que eu mostrei no início por um único embarque. Então, imagina a quantidade de documentação transacionada indo de um fornecedor para o outro, enfim, e que muitas vezes a gente não consegue nem acompanhar ou garantir a integridade de tudo isso. E também não conseguimos usar, ou até mesmo a gente não consegue, a gente tem que ter um batalhão de gente para organizar todas essas informações para que a gente possa ter informação precisa. Então, resumindo um pouco mais, né, e dando um outro contexto nos números, são aproximadamente 1.500 horas gastas pelas empresas por ano
por cada empresa para lidar com dificuldades fiscais e tributárias. Então, são 1.500 horas que realmente são, entre aspas, desperdiçadas. Poderiam estar sendo utilizadas para maior valor agregado, para realmente potencializar as operações. Bom, e dando um pouco de contexto em cima de tudo isso, né? E é para onde a e-commerce e B2P olham muito e corroboram muito com essas tendências, né? Gartner fez uma pesquisa com as maiores tendências para 2025. Algumas delas a gente já vê acontecendo, talvez não com tanta intensidade, mas a cada dia que passa, a gente vê mais isso acontecendo. Então, para 2025 e seguramente para os próximos anos, isso deve ganhar muito mais velocidade, muito mais no mundo todo. Então, dentre essas tendências, a gente consolidou essas 6 tendências. A primeira delas, uma tendência muito forte, é a inteligência ambiental invisível. Então, cada vez mais haverão sensores, etiquetas inteligentes para rastreamento das cargas, né? Cada vez menos precisará de um ser humano digitando um código, digitando uma etiqueta, analisando. Cada vez mais tudo isso vai ser inteligente e vai produzir informação de forma automática. Cada vez mais os robôs que existentes hoje e que cada vez evoluem mais, eles serão polifuncionais. Ao invés de ter um robô, tá? Um robô que faça uma tarefa, outro robô que faça outra tarefa, outro robô que faça outra tarefa. Cada vez mais os robôs serão polifuncionais. Então, eles farão várias tarefas. Isso tende a potencializar mais ainda essa automação que a gente já vê acontecendo, talvez a passos ainda pequenos, mas que a tendência é que isso aumente e se torne muito mais veloz. Uma outra grande tendência que a gente vê acontecendo e que já vê acontecendo já com um pouquinho mais de volume são os agentes inteligentes, né? Esses agentes autônomos para ajudar o ser humano na tomada de decisão. Isso é um ponto bem importante, né? Que a gente acaba frisando sempre quando a gente faz um webinar ou uma apresentação. A gente vê as inteligências artificiais, agentes autônomos, ajudando o ser humano na tomada de decisão e não substituindo o ser humano, né? Sempre vai ter o ser humano ali no seu papel de ser ajudado para ter mais precisão, ser mais rápido ou se antecipar aos problemas. É isso que a IA e os agentes nos ajudam. Então, cada vez mais, outra tendência muito forte é a coleta autônoma de dados. A Gartner mostra essa tendência que cada vez menos o ser humano vai ter que produzir a informação manualmente. Muito mais robôs ou outros tipos de inteligência e agentes inteligentes vão produzir as informações para que um decision intelligence possa nos ajudar para a tomada de decisão. Então, o decision intelligence é o sucessor do business intelligence, né? Enquanto o business intelligence, a gente temos dados que a gente pode compilar e dar uma informação para a gente. O Decision Intelligence é tudo isso, mas com a IA podendo utilizar todo esse histórico e podendo prever situações ou fazer simulações para que a tomada de decisão seja antecipada, precisa, com base em dados, para que isso se torne muito mais eficiente. Essas são as tendências que Gartner coloca para 2025, os próximos anos, e é para onde também a Economics e a D2P olham para essas tendências e criam as suas soluções. Vamos para o próximo? Bom, e falando tudo isso, qual que é o papel dessas inteligências artificiais e desses agentes inteligentes, né? Para que eles servem?
para o nosso universo da cadeia logística e aduaneira. Então, são três principais pontos que essas IAs e agentes inteligentes servem para tudo isso, né? Então, como eu falei em uns slides anteriores, a gente produz uma infinidade de informações, de documentos que são transacionados em toda a nossa cadeia logística e aduaneira. É um volume imenso que é impossível o ser humano processar tudo isso. Então, a IA vem para que ela possa processar grandes volumes de dados, para que ela possa olhar para todos esses dados e poder resumir para a gente, poder dar informações mais precisas. Então, não só dados completos, como atualizados. É muito difícil a gente acompanhar, o ser humano acompanhar todo esse volume de informações e conseguir garantir a integridade entre as informações. Já a IA, ela vai conseguir fazer tudo isso. Então, o primeiro grande papel dela é isso, é pegar essa volumetria imensa de informações e poder torná-las confiáveis, atualizáveis, e disponíveis no momento que a gente precisa. Uma outra coisa muito importante, que é o papel dela, é monitorar e alertar proativamente. Ao invés de eu simplesmente ter a informação depois que ela aconteceu, que é geralmente o que a gente tem, né? Depois que a informação, depois que o problema aconteceu, a gente sabe que aconteceu e tenta criar processos ou criar mecanismos para que isso não aconteça mais. Já com a IA, ou os agentes inteligentes, o papel dela é que isso se torne proativo em vez de ser reativo, para que eu passe a monitorar isso de forma antecipada, para que eu tenha a oportunidade de tomar decisões antecipadas. Isso nos dá uma eficiência muito melhor, né? Eu posso prever e posso direcionar a minha logística para que ela seja mais eficiente. E, obviamente, o outro papel dela é o suporte às decisões, né? Como eu disse anteriormente, a gente acredita fielmente que as IAs e os agentes não sejam substitutos do profissional, eles sejam o parceiro fundamental do ser humano para que ele possa tomar decisões rápidas, inclusive em situações críticas. Então, esse é o papel fundamental que todas essas tecnologias vão trazer para a gente, para ajudar o ser humano para que ele possa tomar essas decisões mais rápidas. Próximo, Lari. Muito bem. Então, fazendo um resumo de tudo isso que a gente falou, então, o comércio exterior ou o comércio global, tudo isso, acho que todos nós sabemos, né, e corroboramos com essa informação, né? O nosso comércio exterior, ele é dinâmico e ele é complexo. São muitas variáveis que podem mudar ao longo do caminho, né? A gente está sentindo isso na pele, né? Quando a gente vê negociações comerciais sendo redesenhadas no mundo todo, né? Guerras tarifárias, guerras mesmo, né? Que podem alterar completamente o cenário global. Isso a gente vê que o nosso cenário ele é dinâmico e complexo e isso não vai mudar. E com isso a gente tem muita informação sendo gerada, muita, que a gente não, o ser humano não consegue acompanhar tudo isso. Então, de forma resumida, que nós trouxemos aqui a IA, ela é essencial para transformar dados em decisões estratégicas, né? Então, o dado puro, a gente pode ter a informação só. Eu sou reativo, mas com as IAs e agentes, a gente se torna estratégico, né? Então, isso vai permitir que as empresas reduzam riscos, evitem custos, né? Quantas vezes a gente não tem que ter mais, infelizmente, tem mais custos na nossa cadeia por falta de informação, né? Ou que a informação não veio no momento mais adequado. Próximo. Muito bem. Para tudo isso que a gente falou, esse universo gigantesco de
informações que são produzidas, e as IAs que vêm, IAs e agentes que vêm nos ajudar, de forma muito resumida que a gente colocou o dado, ele é o combustível para a inteligência artificial. É com isso que ele utiliza para nos dar informações. Porém, assim como o ser humano, se a informação não estiver estruturada ou estiver bagunçada, o nível de qualidade das respostas também não vai ser tão preciso, né? Obviamente, quando eu não tenho a informação padronizada, a resposta pode ser uma resposta não tão interessante ou não tão direcionada para aquele problema que eu tenho. Então, o papel de dados estruturados, ele é fundamental para que a gente extraia das IAs e dos agentes o que há de melhor nessas tecnologias. O que são dados estruturados, né? A gente fala dado estruturado para o universo de quem é de tecnologia, é muito fácil entender, mas dando um panorama do que seria isso, né? Imaginem que dados estruturados é como se eu tivesse planilhas aonde uma coluna é data, outra coluna é local, outra coluna é valor, outra coluna é unidade de medida, e que estas informações fossem padronizadas. Ou seja, unidade de medida, se eu tenho um código KG, em toda a informação que eu for buscar, o código é KG. Se eu for buscar um local, por exemplo, São Paulo, em todo lugar vai estar lá, SP. Então, se eu tenho tudo isso estruturado, se eu tenho tudo isso padronizado, a inteligência consegue vasculhar tudo isso, entender o contexto do que está acontecendo e fazer relações com tudo isso, definindo padrões. Se ela não tem tudo isso padronizado, e a gente tem um lugar que está escrito São Paulo, outro lugar SP, outro lugar S. Paulo. Isso é óbvio que a inteligência vai conseguir olhar, mas a resposta pode não ser tão precisa. Então, é fundamental que os dados estejam estruturados para que a gente realmente extraia o que há de melhor. Então, a frase aqui embaixo que a gente coloca é para dar esse contexto que a IA ela é apenas um meio, né? O que ela vem é para resolver problemas complexos do nosso negócio, mas se a gente não tiver com dados estruturados ou com dados preparados para ela não vai ter a eficácia que a gente deseja. Então, esse é o papel fundamental. E para consolidar isso, né? Sem dados estruturados, a IA ela é reativa e limitada. Por que reativa ou limitada? Porque ela vai com o dado que ela consegue fazer toda essa relação. Mas quando a gente tem uma estrutura de dados, né, dados que estão ali padronizados, a IA se torna estratégica para a gente. E é isso que a gente vai mostrar um pouquinho aqui das nossas soluções. Próximo, Larissa. Bom, falei um pouquinho, mas só para dar mais um contexto, qual que é a principal razão para que a gente tenha dado estruturado? Por que é tão fundamental? Primeiro, como eu falei um pouco, precisão nas análises e previsões. Então, isso vai evitar, entre aspas, ruídos, né? Mas é o que eu disse, vai evitar que a inteligência artificial ou esses agentes entendam de maneira diferente dados que aparentemente são iguais. Se eu tenho isso de forma padronizada, aí a inteligência vai ser muito mais assertiva. E, obviamente, com isso, as decisões são mais rápidas e confiáveis, né? A informação, sem ser confiável, não é uma informação, né? Eu não posso usar ela de forma estratégica. Ela é só uma informação que eu tenho que validar. Então, quando eu tenho padronização, isso me dá informações estratégicas e, obviamente, como resultado, eu tenho decisões rápidas e confiáveis. Um outro ponto interessantíssimo de ter dados estruturados
é o aprendizado contínuo. Isso permite que as IAs possam aprender com os dados históricos. Como ela olha padrões e ela consegue enxergar esses padrões, ela consegue aprender cada vez mais com o que a gente vai alimentando e vão melhorando a precisão ou a previsibilidade cada vez mais. Então, isso torna com que a informação que ela produz seja confiável. E tudo isso acarreta, que é o que a gente mais procura, né? Como eu falei lá nos desafios, o que a gente mais procura são reduções de custos operacionais. Então, como eu tenho menos gasto com pessoas corrigindo, limpando dado, tratando, fazendo planilha, juntando tudo isso, alimentando uma outra planilha ou alimentando sistemas, como eu tenho menos interferência, como eu tenho menos impacto disso, obviamente, os custos tendem a reduzir consideravelmente. Então, o resultado de a gente ter dados estruturados é a eficiência operacional e a inteligência real no processo, né? Ao invés de eu desperdiçar tempo produzindo tudo isso, eu tenho realmente uma inteligência olhando para o meu processo, para a minha operação e trazendo mais eficiência a cada vez mais. Quanto mais ela aprende, cada vez mais ela vai aprendendo e vai dando melhores resultados para a gente. Próximo lá. Muito bem. É, trazendo agora para o universo da e-comics, né? Como é que a e-comics, ou como é que a gente consegue obter dados estruturados para que as IAs tenham esse potencial? Então, a e-comics tem o Pulse Edition, aonde nós já estruturamos tudo isso, né? Como eu disse no início, né? E até com as tendências de Gartner, a gente olha para isso de uma forma diária aqui dentro da e-comics, da D2P, olhando o que que a gente pode fazer para esse universo complexo e para a gente tirar o melhor aproveitamento das IAs e agentes inteligentes. Então, o Pulse Edition, ele já nasce estruturado, já nasce com os dados padronizados, já é concebido dessa forma, e nós temos aqui um exército digital com algumas inteligências que já se utilizam destas bases ou utilizam uh, dessas estruturas para potencializar a padronização, porque isso é outra coisa que a inteligência pode nos fazer, é ajudar nas padronizações, como criar realmente mecanismos que possibilitem as IAs que tenham melhores informações. Então, falando um pouco do nosso universo aqui, nós temos o Titan, que é o leitor de documentos da e-comics. Isso permite com que as empresas, ao invés de ficar transitando documentações, como a gente viu lá, 50 documentos para cada embarque, é muita coisa. Ao invés de ficar transicionando esses documentos, ter o ser humano para ficar digitando ou validando essa informação, o nosso Titan é capaz de fazer esse papel, que é ler o documento e digitar isso no e-comics. Então, isso permite com que eu libere o tempo das pessoas, ao invés de ficar digitando informação, produzindo informação, deixa que a inteligência possa produzir essa informação de forma rápida, precisa, e disponibilizando dados estruturados para que sejam consumidos. O Atrix, que vai possibilitar que você faça o seu catálogo de produtos, né, para o universo de comércio exterior. O desafio hoje do catálogo de produtos é muito grande, não só em produzir, como manter ele atualizado. Então, o Atrix vem como uma inteligência da e-comics para que ajude nessa classificação, né, de atributos. Então, baseado na sua NCM, na descrição, ela pode sugerir todo o preenchimento dos atributos. A Intelia, para que você possa ter a sua classificação fiscal toda atualizada de forma automática, para que você não tenha que ficar esquecendo de uma atualização ou correndo risco de uma informação desatualizada, o que isso pode gerar
impactos, multas, enfim, muitos problemas para a operação. E por que não a nossa Cloud IA, para ajudar que quem está ali no dia a dia possa ter informação precisa, rápida, através de um chatbot de suporte funcional e técnico. Então, com toda a informação que a gente pode prover, a Cloud IA está ali para que eu não perca tempo. Qualquer dúvida, qualquer problema que eu tenha, eu possa ir ali, pesquisar, consultar a IA, que seja uma ajuda no dia a dia. Pode passar o próximo, por favor. Bom, quais são esses benefícios que a gente obtém com o Pulse Edition e com todas essas IAs que a gente acabou de colocar? Então, o primeiro deles, obviamente, com o Titan, todos esses documentos são alimentados e os documentos são estruturados e validados dentro do meu processo. Faturas, packing lists, conhecimentos, notas podem ser recebidas por por essa inteligência artificial e ela validar toda essa informação com os meus dados estruturados, com a ordem de compra, com o meu cadastro de materiais, com o meu cadastro de fornecedor, e poder alimentar a minha base de dados estruturados de forma consistente. O que isso, obviamente, me dá informações mais precisas e confiáveis. O catálogo de produtos, que foi outro que eu mencionei, me dá a oportunidade de ter melhor precisão na classificação dos atributos. Então, isso é de suma importância, porque realmente, se eu tenho os meus atributos não tão bem definidos, isso eu tenho problemas aduaneiros bem complicados. E aí, a atualização da classificação fiscal, como eu mencionei também, isso é muito importante para que eu não registre informações erradas, recolha atributos indevidos, o que também pode gerar custos maiores ou até mesmo problemas na operação. Então é isso. Esse é os benefícios que a gente traz aqui com a nossa solução do Pulse Edition. Vou passar a palavra para o Túlio para falar um pouco sobre o que a D2P também tem de informações, ou o que a D2P tem de ferramentas que possam nos ajudar, que estruturam esses dados e possam nos ajudar nas operações do dia a dia. Tá bom? Vamos lá, Túlio. Agora é contigo. Perfeito. Bom dia, Ramon, mais uma vez. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Vou compartilhar com vocês, como o Ramon disse, uma parte das nossas soluções que trabalham nessa questão da obtenção dos dados e também na normalização dos dados, que é a base para que todo o resto funcione. Vou compartilhar a minha tela, que quero mostrar aqui um pouco o sistema para que vocês vejam. Você está vendo a minha tela, Ramon? Sim, tô sim. Perfeito. Esses são os módulos que a D2P hoje disponibiliza, alguns deles que já estão em uso, foram alguns que a gente está desenvolvendo, e a base de todos eles é esse Statistics. Não de todos, mas da grande maioria, eu já vou explicar para vocês. Esse Statistics aqui, ele nasceu de uma demanda de 10, 15 anos atrás, quando nós ainda vendíamos um produto de consultoria e a primeira coisa que nós precisávamos para fazer uma análise da operação do cliente, obviamente, eram os dados. E sem dados, o que eu vou analisar? Então, essa mesma demanda que nós tínhamos há 10 anos atrás, nós continuamos a ter hoje com a IA. A questão é que a IA, ela acelera, ela otimiza essa análise. Então, para que nós possamos explorar o máximo do potencial que a IA consegue nos entregar, a gente precisa, primeiramente, de dados. Para vocês terem ideia, é com base nos dados do Statistics, que eu vou entrar daqui a pouquinho, que eu consigo fazer um diagnóstico. Antes eu fazia essa análise na mão, hoje eu faço de forma automatizada. É com base nesses dados hoje que eu monto um bid para fazer cotação de frete internacional de forma automatizada. Porque aqui eu só falo qual é a rota que eu quero trabalhar, quais são os países, quais são os fornecedores e
o BID ele já traz esses dados automaticamente dos dados que foram extraídos para montar o Statistics. Na semana passada, nós estávamos em um cliente nosso que tem 3 in-houses nossos lá, e nós estávamos falando de como que o sistema tinha evoluído, e eu tinha sido in-house nessa empresa. E eu comentei com eles, olha, à época eu fazia isso tudo na mão, eu pegava os dados manualmente, compilava todos eles em Excel, mandava por e-mail, e hoje esse mesmo processo que eu levava cerca de 2 semanas para fazer, eles levam 20 minutos, porque clicando em alguns botões, eles têm acesso aos dados, eles dão os comandos, a própria plataforma manda o e-mail, depois valida as propostas dos prestadores. Então, o primeiro passo, a base para que ele possa funcionar, de fato, são os dados. O Billy é a mesma coisa, para que eu possa pegar os dados automaticamente para conferir. A Demerge também, porque eu fico alimentando a plataforma recorrentemente, e assim eu consigo criticar o free time do container em tempo real. O in-transit já é um passo anterior, aqui eu pego de outras fontes, não é o foco aqui hoje. E o shipping proposition também eu pego dos casos que estão em andamento em tempo real antes de embarcar, são outras fontes. Mas o Statistics, então, que é uma parte de todos esses produtos que o Ramon demonstrou, ele tem um papel muito importante para que a gente possa ter os dados de forma automática e recorrente. E uma primeira coisa que eu gostaria de destacar nessa plataforma é que ela é agnóstica. Então, se você já é cliente e-commerce, ela funciona para você também, mas se você não é cliente e-commerce, você não precisa demandar a contratação do produto todo do e-commerce para que o Statistics consiga funcionar para você. Não, ele funciona com qualquer plataforma, de forma agnóstica, com qualquer prestador de serviço e de forma automatizada também. Então, essa é uma grande vantagem, ela é muito fácil de instalar. Nessa questão de ser muito fácil de instalar, a gente diz que ela é um plug and play, mas por que eu digo isso? Não é que ela não tenha necessidade de um setup, mas o setup dela é tão curto que, em comparação com os outros, é basicamente, de fato, ligar e desligar. Porque, para que isso aqui funcione, esse módulo aqui, que eu pego todos os dados, e nenhum dos dados que vocês estão vendo aqui, nenhum deles foi digitado. Eu vou navegar daqui a pouquinho com mais detalhes na plataforma para que vocês vejam, mas nenhum deles aqui foi inserido manualmente. Por quê? Porque basta o cadastro no radar, porque a gente pega de APIs da Serpro, do Syscomex Web, do Syscarga, do CCT, diversas fontes governamentais, que são a nossa fonte predominante para esse módulo aqui, nós extraímos de todos eles e nós salvamos em um banco de dados estruturado. Dentro aqui da D2P, nossos projetos têm 3 pilares. Um pilar é a extração, o outro é o processamento e o outro é o produto em si. Então, para que nós tenhamos a condição desse produto funcionar, ele passou por 2 etapas antes. Uma é a extração de diversas fontes e esse processamento que identifica a estrutura de uma DI e eu salvo num banco estruturado. Uma estrutura de um CE mercante e salvo num dado estruturado. A estrutura de um dado que vem do CCT e salvo de um banco estruturado. E assim por diante. Então, por conta disso, dessa consolidação, dessa normalização dos dados, a gente consegue dar os dados de uma forma organizada e daqui exportar. Eu posso exportar em Excel, se eu quiser, e eu posso também consumir esses dados via API, via integração. Se você quiser usar a plataforma do jeito que ela está aqui, já com essa visualização, basta cadastrar no radar. E aí, o que acontece geralmente demora-se mais tempo em a gente assinar o NDA, que é o acordo de confidencialidade, para que nós possamos ter o cadastro no radar, do que as questões técnicas em si, porque com o cadastro no radar, em uma semana a gente já extrai um histórico aqui, disponibiliza a plataforma para você e a partir daí você tem os dados já disponíveis recorrentemente. Bom, uma outra questão muito importante aqui é que os dados são confiáveis. E por que nesse tipo de módulo aqui, uma grande vantagem que você tem é que esses dados vêm da Receita, vêm de órgãos governamentais.
Então, já aconteceu, por exemplo, que eu estava em uma reunião de comitê de apresentação de resultados, e aí certa pessoa me disse: "Olha, mas esse dado não está batendo com o que eu tenho aqui". E o que que ela abriu foi um PowerPoint, uma apresentação em PPT. Eu disse: "Mas não pode ser, porque esses dados aqui eu extraí da Receita, isso aqui é o que está lá na Receita Federal". E aí, quando se foi ver no detalhe, não era nem que o dado dessa pessoa estava errado, é que na hora de construir o gráfico, dentro do que estava no Excel, para o que estava na apresentação do PowerPoint, houve um erro. E aí, aquela apresentação, aquele gráfico no PowerPoint estava incorreto. Então, esses dados aqui são confiáveis porque a fonte é confiável. E aí, a gente estrutura tudo para que ele fique muito mais fácil para que depois as nossas IAs consigam trabalhar. Então, você pode usar tanto aqui, você consegue exportar em Excel se você quiser, e você também consegue fazer APIs. Se você quiser fazer uma integração direta para usar em uma visualização sua, aí você tem que falar com a gente e a gente te fala aí uma estimativa de setup para que isso possa rodar. Tá bom? Bom, deixa eu navegar aqui um pouco na plataforma para que vocês vejam. De novo, nenhum desses dados foi inserido manualmente, então eu consigo ver, olha, dados básicos da DI para aqui para começar. Se foi marítimo, se foi aéreo, quantos processos tiveram, o valor FOB importado, de onde veio, parametrização, custos logísticos aqui, ele divide isso por modal, se tivesse mais modais aqui, ele mostraria para você. Eu consigo mostrar isso aqui em qualquer moeda, porque todos os dias nós vamos no Banco Central, pegamos todas as taxas, e aí, por exemplo, se você estiver numa reunião de diretoria, você pode aqui, se tiver algum diretor internacional, né, de outro país, você consegue aqui mudar para moeda que ele quiser analisar, porque outra questão do comércio exterior é eu recebo, a depender da origem, o frete é dólar, ou o frete é euro, ou a taxa de origem é da moeda local, pode ser um iene, ou bem em real também. Então, a gente recebe no mesmo processo diversos custos, com diversas moedas diferentes, e nós fazemos a conversão de todas elas para a moeda que você quiser, considerando as taxas do dia do processo, tá? Não quer dizer que a gente vai converter tudo para uma única taxa só, não. A gente converte por todas as taxas do dia do processo, e assim você acompanha a variação cambial também. Se você quiser detalhe, você pode clicar aqui, ele vai mostrar todos os processos. Você pode entrar em um processo, ele vai mostrar para você os detalhes daquele processo e ele chega até o nível do item. Então, olha só, você consegue fazer a análise a nível do item. Olha quantos itens tem esse processo aqui. E aí, se você quiser entrar em um item específico, você clica nele, ele vai mostrar detalhes daquele item, de onde veio, né, a quantidade que foi comprada, o custo da mercadoria, o custo logístico, o custo dos tributos aqui. Então, você consegue fazer essa análise a nível do item. Uma outra tela que eu acho muito bacana aqui é essa daqui. Aqui, esse banco aqui que eu estou usando é um banco neutralizado. Então, os itens aqui estão neutralizados. Eu busquei a palavra item ali no filtro, ele buscou tudo que tem item na descrição, tá vendo? Mas se você estivesse fazendo uma análise real, você poderia colocar aqui o part number que você quer analisar, ele vai te mostrar todos os processos em que aquele part number foi importado, com seu valor, com seu custo, né, o custo total, o custo logístico, o custo tributário, e você pode entrar no processo aqui se quiser mais detalhes, pode entrar no próprio item se quiser mais detalhes. Bom, você consegue avaliar o perfil geográfico da tua operação, como que você está comprando. Se você tiver mais de uma unidade, você consegue trocar aqui acima e você consegue fazer essas comparações aqui só trocando a unidade aqui em cima. Você consegue ver esses dados no período que você quiser. Você pode aumentar ou diminuir o período aqui, de acordo com a data que você quiser avaliar. Caso você queira fazer um estudo de um semestre ou de um ano inteiro, por exemplo. Você pode avaliar os seus fornecedores. Aqui, por exemplo, eu mostro de onde as mercadorias vieram por continente, por país e os seus exportadores. Eu quero fazer um filtro, ok. Quero analisar tudo que é da Europa
E aí, dentro da Europa, eu quero focar a minha análise na França. Ok, se eu venho aqui, ele filtra só o fornecedor francês. A partir daqui, você consegue, no processo dele, se tivesse mais processos desse fornecedor, você teria todos eles aqui. Você consegue entrar no processo, consegue chegar a nível do item desse processo. Tá vendo? Em poucos cliques, você consegue fazer a análise que você quiser, o recorte que você quiser, te dando muito mais agilidade. Eu me recordo que anos atrás, quando eu não tinha essa ferramenta, quando eu ia para uma apresentação de diretoria, qualquer comitê de resultados, eu tinha que reservar horas antes dessa reunião para preparar uma apresentação em PowerPoint, né? E aí era um trabalho enorme, porque eu tinha que consolidar planilhas em Excel, preparar um gráfico, preparar ali a análise, para que então eu conseguisse apresentar os resultados. E a depender de como fosse a reunião, se tivesse algum questionamento de algum dado que eu não tivesse preparado previamente, eu não tinha como responder. Eu tinha que voltar com aquele dever de casa, parar, analisar, e aí fazer de novo uma outra apresentação ou uma análise específica para depois apresentar. Com isso aqui, não. Eu já ganho esse tempo, eu vou para as reuniões sem nenhuma apresentação, os dados estão aqui, eu vou apenas navegando na plataforma e a partir daqui a gente consegue ter todo o detalhe das operações. Consigo ver os custos logísticos aqui também, todos eles eu consigo ver aqui, e aqui eu consigo complementar, tá? Esses dados aqui são os dados que nós pegamos recorrentemente do governo, mas vamos supor, você tem alguma outra fonte de dados complementares que você quer inserir aqui. Você pode falar com a gente também, que a gente avalia a integração dessa outra fonte para deixar ainda o módulo mais completo com os dados que você quiser também. Se você quiser ver um custo em específico para mergulhar nele, aqui, por exemplo, ele já filtrou para mim o frete internacional, que ele vem por padrão. Aí ele mostra o frete aqui, já faz a comparação de quanto que o frete representou em relação à mercadoria, nesse caso aqui está com custo de 5,8%, me mostra o quanto que eu gastei por mês, me mostra os prestadores que me cobraram esses custos aqui e a proporção de cada um deles em relação ao valor da mercadoria que eles transportaram. E aí, se eu quisesse avaliar outros custos, bastaria eu filtrar lá em cima. Por fim, deixa eu mostrar essa tela aqui também, que é um dado importante, que são os lead times. Aqui embaixo, ele está mostrando até, ele está só com 3 meses, deixa eu filtrar um período maior para vocês verem. Vou filtrar desde o começo do ano. Perfeito. Olha que bacana, ele mostra a média do mês. Então, você consegue analisar se está melhorando ou piorando. Por exemplo, o registro da DI. Levei 6 dias, 5 dias, 4 dias, 9 dias. O que que houve aqui, né? Olha, a média aqui está com 5 dias, mas ainda está considerando todos os modais. Deixa eu ver só o marítimo. Ele filtra o marítimo e ele vai me dar a média do marítimo. Está dando quase 6 dias. E o aéreo? O aéreo, 6 dias. Então, a partir daqui você consegue analisar os seus processos, ver se tem algum gargalo ou não. Se você quiser ver no detalhe, você pode entrar aqui, você consegue ver todos os processos que estão compondo ali aqueles gráficos. Se você teve dúvida em algum deles, você pode clicar, abrir o processo e, de novo, chega até o nível do item. Vocês veem que em poucos cliques eu navego a operação inteira sem nenhum trabalho de grande esforço, né? Isso aqui nasceu porque nós, quando nós fazíamos essa consultoria, nós precisávamos agrupar todos esses dados e levávamos um tempo enorme para montar a planilha em Excel. E hoje você consegue automatizar esse trabalho, ter todos esses dados disponíveis e como eles vêm de diversas fontes, ainda que sejam governamentais, que dá um valor adicional por ser um dado confiável em si, você tem o trabalho de estruturar
e salvar eles em um banco de dados já normalizado, que aí você facilita muito mais o trabalho de qualquer IA que você for aplicar aqui para você. Então, isso aqui gera um ganho enorme em economia de trabalho, de horas de pessoas para que você tenha esses dados, te dá uma confiança nos dados para que você possa utilizá-los. Você já tem uma ferramenta aqui que você pode utilizar se você quiser assim, mas caso você queira aplicar em qualquer outra integração, qualquer outra aplicação que você tenha, você consegue esses dados aqui também via integração, aí nesse caso tem que falar com a gente. Tá bom? Essa aqui é uma solução que a gente disponibiliza para resolver justamente essa questão de ter o dado, porque sem o dado eu não consigo trabalhar. E aí, de forma confiável, né, Túlio? Eu acho que essa é o grande diferencial, né? Você ter informação, mas que você tem dúvida se ela está certa ou não, ou se está completa ou não, te leva a tomar decisões muitas vezes imprecisas ou incorretas, né? Então, o dado chegar confiável, correto e no momento certo, tem toda a diferença aí para as operações, né? Exatamente. E é que nem eu comentei que você tem a plataforma que traz dados oficiais, e aí você pode confiar mais nela do que em qualquer planilha Excel que é alimentada manualmente. E ainda Ah, você tem a vantagem que ela foi alimentada automaticamente, então isso resolve uma grande dor que é a base de todo o restante. imagina a manipulação disso, né? Você pegar Pois é, planilhas de todo lugar, cada um tem sua manipulação e muitas vezes é uma fórmula de Excel que está errada, um PROC-V que foi feito de forma indevida, acabou com o seu indicador, né? Você simplesmente não exatamente. tem precisão na informação. Muito legal, Túlio. Muito legal. A gente está chegando aqui no final do nosso webinar. Como eu disse, tem muita informação, né? A gente podia explorar isso aqui durante horas, né? Que tem muita informação sobre IA, muitas tendências, muita novidade que a Ecomics e a D2P está desenvolvendo e vai divulgar isso ao decorrer do tempo. Mas tem muita coisa bacana sendo feito com IA para realmente tirar essa complexidade que a gente mostrou ali no início e que acho que é uma dor de todos. A gente busca incansavelmente reduzir a operação, ter informação precisa, poder se antecipar os problemas para aumentar o nível de eficiência das nossas operações, né? Isso torna muito mais dinâmico, menos custoso, mais competitivo, né? A gente reduzindo custos, a gente é mais competitivo. Então, esse é o DNA e por onde e-commerce e D2P estão voltadas com seus olhos para suas soluções. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, o pessoal vai colher essas dúvidas, essas perguntas aqui de vocês. Não vai ficar ninguém sem resposta, tá, gente? Mas se precisarem de maiores informações, nosso time vai estar à disposição para tirar mais informações. Entrem em contato, se quiserem ver alguma aplicação em detalhe ou alguma informação que a gente passou aqui, a gente vai estar à disposição. Tá bom? Túlio, obrigado também aí pela contribuição riquíssima e estaremos juntos nas próximas. Tá Eu bom? que agradeço, meu irmão. Bom dia a todos aí e bom almoço para quem já vai começar a almoçar, tá bom? Abraço a todos.